termos de previsão, a gente tem uma lista, por exemplo, de agentes que a gente considera que são problemáticos a ponto de estarem ali na visão de todo mundo pensando em próximas pandemias. Mas a gente errou. Na última vez que a gente precisou dessa lista, para a gente, né, para a ciência de um modo geral... Como assim? O que encabeçava essa lista era o influenza. Né, que é o vírus da gripe, que as pessoas conhecem, que tem uma capacidade de mutação muito grande, que se adapta. A gente já teve, né, a própria H1N1 era a gripe suína, né, não sei se as pessoas vão se lembrar disso. Então, ela tem uma facilidade de passar, né, entre espécies até chegar no ser humano. Está acontecendo agora isso, né, nos Estados Unidos a gente tem esse vírus agora da influenza, que já passou por vários mamíferos e chegou nas vacas e agora está começando a contaminar seres humanos. Então, são coisas que a gente vai acompanhando e que agora chegam à vida das pessoas, né? A notícia para as pessoas, que normalmente isso não acontecia. Mas o fato é que a gente achava que a próxima pandemia dessa magnitude viria de uma influenza. Não veio de um coronavírus, que era um troço que estava um pouquinho mais para baixo da lista. Estava lá, mas estava um pouco mais para baixo. Então, a gente precisa ficar vigilante, precisa entender o que está acontecendo no mundo para saber quais são os riscos maiores. Mas que é patente que a gente vai enfrentar alguma coisa nesse sentido e que não vai levar muito tempo, de acordo com o nosso comportamento, não vai. Teve alguma doença que você estudou que te tirou o sono, tirando o Covid? Uma que você olhou e falou assim, caramba, isso aqui tem um... Tem muita coisa que me tira o sono. Tem muita coisa que me tira o sono. Nipah é uma coisa que me tira o sono. É um vírus que a gente teve agora, por exemplo, um caso na Índia. Não é uma coisa que você fale assim, vai chegar aqui, é um risco iminente. Não, não é. Mas hoje, num mundo globalizado, eventualmente pode ser. Tem coisas que me tiram o sono que a gente já conhece. Me tiram o sono pela estupidez do ser humano. Por exemplo, sarampo. Sarampo é uma doença que mata ainda hoje uma quantidade absurda de crianças. Não precisava fazer isso, é só vacinar. Essa outra doença que você falou da Índia, qual é o nome? Nipah. Eu não conheço. Pois é. O que é? Me fala. É um vírus. Me conta pra eu já achar que eu tenho aqui, que eu vou ficar pra pegar todos os hipocondríacos daqui do estúdio de casa. Não faça isso. Mas Nipah é uma... essas que a gente conhece, né, que são absurdas. Pólio, não tem razão da gente estar sob risco. Não, me fala do Nipah. Não vou fazer isso, por favor, gente. eu tô curioso. Não. Mas, gente, eu quero saber. Me conta como é que é. É uma infecção de altíssima letalidade. É isso. Mas e aí, a pessoa tem algum sintoma? Eu vou ter que entrar no Google? Não, ela é uma infecção que, infelizmente, tem esse altíssimo grau de letalidade, faz uma doença que é muito mais grave do que o que a gente está acostumado a ter, e faz uma inflamação muito grande, faz sintomas bastante difíceis. Mas não tem uma coisa assim, porque eu já fico imaginando assim, ela explode a cabeça. Não tem. Você acha que esse problema, a gente está falando aqui sobre pandemias, epidemias, e a gente às vezes, que eu digo sociedade, imprensa, separa-se muito as editorias de saúde e de meio ambiente, né? E elas andam coladinhas, né? Para infectologia, hoje é quase uma coisa só. Muitas das doenças que a gente enfrenta hoje são doenças que têm um ciclo silvestre, como a gente fala, quer dizer, elas permeiam a natureza normalmente em equilíbrio com aquele ecossistema que está bonitinho, organizado, ela fica de boas ali. Mas quando a gente invade esse ecossistema de alguma maneira, a gente acaba se expondo, é aquilo que eu falei, a gente acaba se expondo a esse agente que a gente não tem imunidade. Então passa a ter, eventualmente, um ciclo urbano dessa história. Oropouche, que é uma doença que as pessoas estão... Lá vem. Oropouche. Oropouche é uma doença que a gente via, uma arbovirose, quer dizer, uma doença transmitida, enfim, por um vetor. A dengue é uma arbovirose, a zika é uma arbovirose, né? Oropouche. Oropouche já é nome de uma cidadezinha em Portugal que tem Fiz Lisboa, Porto, desci para Évora, Oropouche. Não é isso. A Oropouche é uma doença que a gente via mais no norte do país, assim, Amazonas e Acre, mas a gente teve, infelizmente, agora, nesse mês de julho, 6 casos em crianças, transmissão materna-infantil, a mãe passando para o neném e levando a óbito fetal, levando a microcefalia, que era uma coisa que a gente viu na Zika. Essa Oropouche é uma que ela é transmitida com... Ela é transmitida por um insetinho minúsculo, né, chamado mosquito pólvora,
Maruim, que as pessoas conhecem. Maruim, né? E Tem a gente de beira de praia. Isso, só que a gente via isso mais no norte do país. Agora tem, além desses 6 casos que eu comentei, 2 mortes confirmadas em mulheres jovens e um homem de 50 anos do sul do país. Quer dizer, essa distribuição geográfica já mudou, talvez o vírus tenha mudado um pouco. Então, a gente está sempre em alerta para essas circunstâncias, para entender como é que você devolve isso para as pessoas como uma informação útil, né? Quer dizer, o que você vai fazer? Agora eu sei que tem um Oropost, eu faço o que com essa história? Nossa, então, não bastava zika, dengue, chikungunya, Oropost. Oropost tá aí agora. Você migrou para a saúde pública depois. Como é que foi essa transição? E por quê? Eu acho que a infectologia talvez seja das especialidades mais próximas da saúde pública, exatamente porque a gente lida com grandes ameaças para populações de uma forma geral, né? E coisas cíclicas, e coisas que têm muita interferência da política pública. Então, eu acho que é um caminho natural o encantamento pela saúde pública. Mas eu fiz essa escolha por conta de uma provocação, na verdade, um desafio. Eu tive um convite para ajudar uma cidade do interior do Mato Grosso a lidar com um problema que as pessoas mal falam hoje, mas que é um problema gigantesco nesse país, chamado sífilis. Eles tinham muita sífilis em gestante, o que é um absurdo, né? Sífilis gestacional, sífilis na mãe, pode infectar a criança pode ter inúmeros problemas, desde abortos espontâneos a malformações gravíssimas. Só que a gente pega a sífilis na gestante porque ela é obrigada a fazer exame de sífilis durante a gestação como parte de um pré-natal bem feito. Entendi. Então a gente vê isso, mas a maior parte das pessoas as pessoas não testam, não sabem, não veem. E aí eu fui para lá para ajudar nesse sentido e me apaixonei por essa ideia de conseguir ajudar a gestão pública a lidar com problemas relacionados à infectologia inicialmente. E aí eu comecei lá, depois eu fui para os Estados Unidos e aí comecei a ter uma atuação mais global nesse sentido. No início aqui, quando eu estava te apresentando, eu falei da prestigiada Bolsa Sommer, como se eu soubesse o que é, e eu não tenho ideia. Eu quero saber o que é a Bolsa Sommer e por que você ganhou. A Sommer é uma bolsa que é concedida pela Johns Hopkins, que, para quem não conhece, é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, mas é a melhor e maior escola de saúde pública do mundo. Eles oferecem essa bolsa para pouquíssimas pessoas por ano, em torno de 6 a 7 pessoas do mundo inteiro, e eu fui a primeira pessoa latino-americana, na verdade, a receber essa bolsa, exatamente por conta desse trabalho que eu fiz lá no Mato Grosso, que era para ser uma coisa pequena, mas se tornou um projeto de 2 anos de duração, em que eu não atendia como infectologista só. Eu, na verdade, a maior parte do meu tempo lá era entendendo o que acontecia naquela cidade, ajudando os profissionais de saúde que estavam lá a se capacitarem para lidar com aqueles desafios, organizando o sistema. Era uma atuação bastante fora do comum para mim como infectologista, mas eu encarei e aí eles acabaram reconhecendo o trabalho e me ofertando essa bolsa e foi incrível.